vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E nesse dia bonito, dia ensolarado, são 7h40 da manhã. Estou aqui no meu serviço novamente, eterno dobrador de escala, trabalhando 3 dias seguidos. E nesse dia em questão eu vim trazer algumas atualizações para vocês sobre coisas que estão acontecendo na minha vida e também sobre alguns pensamentos filosóficos, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, porque cada etapa, cada momento da minha vida é um momento de autorreflexão para mim ver o que eu estou fazendo, o que eu estou conquistando, o que eu não estou conquistando, se eu estou melhorando ou não como pessoa. E nesses últimos dias tem muitas coisas que estão acontecendo na minha vida que estão matutando na minha cabeça, estão sendo, como eu posso dizer, estão me batendo e me sufocando. Então, eu, graças a Deus, estou passando por um momento de autoanálise, de reflexão, tanto pela via iniciática que eu estou tendo, os ensinamentos estão fazendo diferença na minha vida, e é isso que eu quero falar para vocês. A autocobrança parece que ela aumentou, só que de uma maneira, não vou falar nem positivo ou negativo, mas de uma maneira que eu não penso mais em mim, eu penso num todo, ou tento pensar num todo, porque quem me conhece, quem sabe que me acompanha aqui no canal, tanto no canal, me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa que me esforço muito em tudo aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito em religião X, eu vou me dedicar. Se eu acredito em tal projeto, eu vou me dedicar. Se eu acredito em tal pessoa, eu vou me dedicar na pessoa. Vou dar o voto de confiança e trazer a minha lealdade. E isso em todas as áreas da minha vida. Então, eu sempre fui uma pessoa disciplinada e comprometida. Só que na via iniciática, que é uma coisa que eu estou refletindo muito ultimamente, muitas das vezes esse contexto de você ser muito disciplinado, na verdade até antes eu estava matando isso, só que agora começou a ficar mais forte esse meu pensamento, porque eu tenho uma rotina intensa de trabalho, de estudo, de treino, tem uns 2019, uns 7 anos, 7 anos nada, 2019, 7 anos, 7 para 8 anos, que foi de 2018, 2019, que eu comecei a ter essa busca incansável por conhecimento, que eu comecei a estudar, me desenvolver como pessoa, fiz muitos cursos, muitos trabalhos, muitas formações, muita vivência também, que é o primordial. Então, desde lá eu fiz cursos e treinamentos de linguagem corporal, de autodesenvolvimento, dicção, que é uma coisa que eu tenho problema, mesmo eu tendo praticado e sabendo como melhora, às vezes eu tenho muito problema para falar, para gesticular, muitas palavras travam. Deixa eu dar uma pausa aqui. Despertador, sinal que eu tenho que fazer alguma coisa agora, mas vou terminar esses meus pensamentos. Eu me formei em várias instituições, tenho atualmente umas 7, 8 graduações em áreas diferentes, só que esse não é o caso desse vídeo, porque é uma coisa que eu tô querendo chegar a explicar para vocês. O Luiz de hoje, o Luiz, na verdade que era ontem e está se tornando hoje, foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida, muitas provações, muitos insultos. Então, mais de uma vez eu fui humilhado, fui rebaixado, fui taxado por coisas que eu não gostava ou coisas que falavam que eu era. Só que essa chama que acendeu dentro de mim, junto com a raiva, com a ira, fez eu ser quem eu sou hoje. Por quê? Eu já contei essa história para as pessoas, mas eu vou contar aqui de novo. Teve um monte de vezes situações onde eu fui esculachado, fui humilhado por não possuir um diploma na época, por não possuir uma graduação. Então, você é quem para estar falando? Quem é você? Você não tem que falar nada, cale a boca, fique quieto. E foi coisas do tipo que eu ouvi na minha cara, na frente de um monte de gente. Você não é ninguém, você não é nada, você não sabe de nada, você não conquistou nada, cale a sua boca, fique quieto. E muitos outros exemplos de situações que eu passei de pessoas querendo vir me rebaixar na época,
por eu não ser literalmente nada em vias acadêmicas, em conceitos de conhecimento, porque o conhecimento ele é muito relativo e muito flexível, mas o Luiz de 7 anos atrás e o Luiz de hoje, tenho certeza que tem muito mais bagagem de conhecimento, muito mais maturidade para muita coisa. E naquela época eu criei uma raiva por tudo isso, porque infelizmente isso é uma coisa que é um defeito meu. Quando acontece uma situação, aquilo se agrava na minha cabeça e eu fico matutando até resolver ou inverter a situação. E nessa questão, uma das questões da minha vida, tanto quanto eu ter virado fisiculturista, eu ter me formado professor e mestre, eu ter feito tudo o que eu fiz, foi um gatilho de alguma situação que eu passei no passado que fez eu ter essa chama dentro de mim e provar para o mundo, provar para as pessoas que eu tinha competência. E aí que está o erro, que é muito primordial e muito importante, porque tudo que eu fiz eu amo de paixão, isso é inegável, tanto maçonaria, Rosa Cruz, escotismo, que eu sou escoteiro, as formações que eu tenho em conceitos de treinamento, saúde, bem-estar, militarismo, tudo isso eu tenho as formações minhas, meus certificados, tudo guardado. Porém, eu quis provar para os outros que eu sou alguma coisa. Quis, com aquela chama dentro de mim, falar. Não por palavras, mas por atitudes. Eu tenho uma formação, eu tenho um diploma, eu tenho autoridade. E esse problema eu passei em muitos locais na minha vida depois desse efeito dominó aconteceu. Passei na capoeira, passei no Hapkido, passei no Taekwondo também, no Judô, passei na via da faculdade, passei em questões familiares também, porque essas situações que eu estou falando se remete muito à minha família também, porque minha família, minhas irmãs são formadas, então na época foi uma situação que foi conturbada na minha vida e teve muita briga, muita discussão. Na academia que eu fiz estágio, tive essas brigas, porque na época eu era estagiário e eu ajudava em algumas coisas e vieram me cobrar e me humilhar de graça porque eu quis ajudar, simplesmente é assim. Mas como diz o ditado, né, o super-herói, não que eu seja um bom moço, longe disso, mas todo super-herói, e é uma analogia que eu faço até os filmes da Marvel e filmes de ação assim de super-herói, a pessoa, ela tem o poder, ela tem o conhecimento, ela tem o comprometimento, só que todas as vezes, em todos os casos, eles são pautados, são ridicularizados, são pessoas que estão na mira de todos. E longe de falar que eu sou uma pessoa boa, como eu já disse, mas nessa situação eu consigo entender e compreender muito bem isso, de você querer ser uma pessoa melhor ou você possuir certos títulos e cargos e você vira um alvo fácil. E eu falo por mim mesmo, por eu ter feito muita coisa e ter exposto essas coisas, me tornou um alvo fácil. Então, o Luiz tem o sacerdócio de Melquisedeque, que é o conceito da igreja. Luiz tem ofício de elder missionário. O Luiz agora se formou em teologia. O Luiz é treinador. E de novo, eu não estou querendo levantar títulos e questões egocêntricas, mas eu estou falando do comprometimento. Porque se eu falei que eu tenho todas essas coisas, uma que eu tenho que provar que eu sei todas essas coisas, não só no conhecimento, mas na minha conduta, na minha postura, no jeito que eu falo, no jeito que eu ajo, entende? E quanto mais títulos você carrega, quanto mais formações, quanto mais conhecimento, que é uma coisa que eu sempre falo, que conhecimento condiz com comprometimento, então você vai ser pautado, você vai ser criticado, você vai ser ridicularizado. E agora, não diferente da minha vida toda, eu sempre fui essa pessoa ridicularizada. Fui taxado de fraco, frouxo. Quando eu era obeso, eu ouvi as piores humilhações que você possa imaginar na tua vida. Só que o intuito desse vídeo em si não é falar para vocês terem raiva ou não ter raiva também, porque se eu falar isso eu seria um hipócrita, porque quem eu sou hoje foi condizente da raiva, do ódio, da angústia, da insatisfação, de você chegar em casa, você ser ridicularizado por quem você é, pelo seu corpo, pela sua própria família, zombarem de você, fazerem piada
dos seus amigos, supostos amigos, locais de trabalho que você trabalhava que falavam mal de você. E o outro ponto dessa história, que quando você muda e você melhora, você continua sendo criticado. Quando eu era gordo, eu era criticado. Eu emagreci, eu fui criticado. Eu comecei a ficar forte e musculoso, fui criticado. Eu deixei isso, fui criticado. Mudei minha religião, fui criticado. Tive problema na religião, fui criticado. Não tive, fui criticado. Todo lugar que a gente vai receber uma crítica. E isso é uma coisa natural da vida. Pessoas têm pensamentos e visões diferentes de tudo. O jeito que você vive, os seus princípios, os seus costumes. E eu, no meu particular, sou uma pessoa muito reservada no meu ciclo de amizades e nas coisas que eu faço e os lugares que eu vou. E é engraçado falar isso, porque você na internet tem bastante seguidor, você publica bastante coisa. Perdão que minha garganta tá ruim. Mas eu não vou cortar o vídeo, eu vou deixar falando assim, sem edição mesmo. Mas o Luiz, que expõe as coisas na internet, ninguém conhece sempre, 30, 40%, ou conhece apenas isso da minha vida. As pessoas conhecem, entre aspas, as minhas virtudes, as coisas e qualidades que eu quero mostrar pro povo, eu sou desenhista, eu sou mestre, eu sou isso. E repetindo mais uma vez, não é por ego, eu sempre fiz tudo por paixão. Sempre quis demonstrar paixão por as coisas que eu faço. As obras de artes que eu fiz, os locais que eu frequento, tudo isso sempre foi envolto de paixão, de querer mostrar para os outros, ou tentar que eles vejam o que eu sinto e como eu vejo as coisas. Só que muitas vezes a gente não consegue. Eu vou dar uma breve pausa e já volto aqui para falar com vocês. Tô de volta aqui, continuando e tomando a linha de raciocínio que eu estava falando para vocês. Todo lugar que você for, você vai ser criticado, ainda mais se você possuir certos cargos. E eu tô sempre relembrando aqui nesse vídeo em questão de que não é o intuito falar sobre títulos, sobre vaidade, sobre essas coisas, porque querendo ou não, uma coisa se liga à outra. Só que quando você for fazer alguma coisa, faça por você mesmo. Quando você for querer ser alguma coisa, reveja muito se você não está fazendo para provar algo para alguém, se você está com receio de decepcionar uma pessoa, de frustrar uma pessoa, ou de que as pessoas vejam você de um jeito que você não quer ser visto. Porque, infelizmente, nessa vida, você não consegue controlar como as pessoas vão te ver. Você pode agradar, você pode ajudar, você pode falar bem, pode fazer tudo o que for. Mas o jeito que as pessoas veem você, enxergam você, é difícil você mudar. E se a pessoa decidir falar mal de você, se a pessoa não gostar de você, não há nada nesse mundo que você possa fazer para reverter isso. Porque se você tentar fazer isso, só vai mostrar que você está querendo agradar essa pessoa e provar um valor que você não precisa provar para ninguém. E eu falo isso muito no meu particular, tanto por situações que eu estou passando ultimamente na minha vida, e que por um momento eu quase esqueci tudo isso que eu estou falando para vocês. Então até quando eu me ensino vocês pelos vídeos, eu estou me ensinando novamente. Porque é tanta lição na vida que a gente tem que aprender, é tanta reflexão, tanta coisa que a gente passa a ter e deixar de ter, e tanta coisa acumulando no dia a dia que a gente acaba esquecendo os princípios e lições primordiais da vida. E eu quase esqueci isso por um tempo, de querer provar para as pessoas o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quem eu sou, ou quem eu deixei de ser, porque tem isso também. Você pode ter errado na vida, todo mundo erra. E eu tô aqui, eu não tô para condenar ninguém. Já tive essa minha fase de querer ser melhor que os outros. De, você não tem o estilo de vida que eu tenho, você tá errado. Hoje em dia, graças ao bom Criador, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu entendo que cada pessoa é diferente, cada vida é diferente. E graças a Deus é assim, porque se todo mundo vivesse igual, a vida seria chata. Deixaria de ser uma vida boa. Então,
Eu tenho meus costumes, meus amigos têm outros costumes. Claro, a gente tem que pensar parecido, mas igual totalmente não. Então, não prove nada para ninguém. Não queira parecer ser bom a toda situação, parecer ser correto. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Eu estou certo, que é uma coisa muito pesada de se falar. Na verdade, esse vídeo, tudo que eu tô falando é um assunto muito delicado e pesado. Mas você não tem que provar nada para ninguém. Você sabe quem é você, você sabe o que você fez, o que deixou de fazer. E só continue sendo você. Continue se dedicando, continue trabalhando, continue se esforçando nas coisas que você busca, seja formações acadêmicas, seja lugares que você quer conhecer, se você quer ir embora, quer se mudar, quer se casar, quer fazer uma viagem dos teus sonhos, tudo isso que você tem um sonho de fazer, organize, pegue e faça. E não prove nada para ninguém. Porque a única pessoa que merece saber tudo o que você vai fazer é você e o grande Criador. Vou finalizando o vídeo por aqui, deixando os recados de sempre. Então, curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal. Ultimamente eu estou fazendo muitos vídeos de autorreflexão, que é umas coisas que o canal, infelizmente ou felizmente, ele se reflete naquilo que eu sou atualmente. E atualmente eu estou tendo muitas reflexões da minha pessoa para com o mundo. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.